Hoje eu vou começar de uma forma diferente, porque a questão que nós vamos analisar, corrigir, interpretar hoje vai tratar de naturalismo e vai tratar da obra Bom Crioulo. Só que eu já falei dessa obra aqui no canal em uma questão e já falei sobre naturalismo em duas. Então eu vou começar falando para você o seguinte: se você não conhece muito bem o naturalismo, nem precisa continuar nesse vídeo por enquanto. Você vai clicar nesse card que está aí em cima para você assistir a aula da questão 33 do Enem 2021, segunda aplicação. Que lá eu dou uma noção completa do que é o naturalismo e falo também sobre a obra do Bom Crioulo, sobre o livro Bom Crioulo. Então, clica aí. Se você não conseguiu pegar o card, é só você ir nesse izinho que tem aqui no cantinho. Ele aparece bem aqui, ó, um i dentro de uma bolinha, você clica aí que os cards que eu deixei aparecem para você. Ou você pode pesquisar aqui no canal também, é a questão 33 do Enem 2021, segunda aplicação. Depois que você assistir, você volta no vídeo de hoje. Agora, se você já sabe o que é naturalismo também, tem uma outra questão do Enem 2022 que eu já falei sobre isso, é a questão da Dona Guidinha do Poço, que está na primeira aplicação do Enem 2022, questão 30. Vou deixar o card dela aqui também para você conhecer mais, ok? Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 8 do Enem 2022, segunda aplicação. Na prova amarela é 13, na prova branca 45, na prova rosa 35 e chega na vibe. Eu tô tentando deixar assim outros vídeos porque eu não fico repetindo muita coisa aqui. Se você já tem uma noção do que é o naturalismo, você já continua aqui e a gente vai adiante. Se você não tem, é melhor você voltar lá para conferir um pouco mais, porque eu tenho certeza que vai acabar caindo o naturalismo na sua prova e você vai precisar desses conhecimentos. Então, ó, vamos fazer a leitura do trecho de hoje. Essa obra do Bom Crioulo é excelente, apesar de ter todos aqueles problemas do naturalismo, né, que é uma fase mais como a literatura que a gente, pelos olhares de hoje, enxerga como preconceituosa, etc. Mas é um episódio histórico importante esse momento aí. Vamos lá. Conseguindo, porém, escapar à vigilância dos interessados e depois de curtir uma noite a mais escura de sua vida, numa espécie de jaula com grades de ferro, Amaro, que só temia regressar à fazenda, voltar ao seio da escravidão, estremeceu diante de um rio muito largo e muito calmo, onde havia barcos vogando em todos os sentidos, à vela outros deitando fumaça, e lá em cima, beirando a água, um morro alto em ponta, varando as nuvens, como ele nunca tinha visto. Todo o conjunto da paisagem comunicava-lhe uma sensação tão forte de liberdade e vida. Isso aqui é a cara do naturalismo, ó. De liberdade e vida, que até lhe vinha vontade de chorar, mas chorar francamente, abertamente, na presença dos outros, como se estivesse enlouquecendo. Aquele magnífico cenário gravara-se-lhe na retina para toda a existência. Nunca mais o havia de esquecer, oh, nunca mais! Ele, o escravo, o negro fugido, sentia-se verdadeiramente homem, igual aos outros homens, feliz de o ser, grande como a natureza. Em toda a pujança viril da sua mocidade, e tinha pena, muita pena dos que ficavam na fazenda trabalhando sem ganhar dinheiro desde a madrugadinha até sabe Deus. Muito bem, esse trecho é assim impecável. É do nosso querido Caminha. Inclusive, eu vou deixar o livro do Bom Crioulo aqui na descrição em PDF para você. Lá também na questão que eu deixei no card, lá a questão 33 do Enem 2021, segunda aplicação, tem também o livro lá. Então, não é por falta de livro, não, ok? Muito bem. A situação descrita no fragmento aproxima-o dos padrões de beleza, dos padrões estéticos do naturalismo, dos padrões característicos do naturalismo, em função de. Então, qual característica que a gente encontra nesse texto que é uma característica do naturalismo? Letra A.
a fragilidade emocional atribuída ao indivíduo oprimido. E tem uma coisa que eu quero colocar aqui que vai caber tanto para a letra A quanto para a letra C. O naturalismo não entra muito, não trabalha muito em cima de questões psicológicas mais profundas, certo? A gente tinha, pelo contrário, uma animalização. Então era comum você abordar os personagens como mais instintos, de forma mais carnal, as pessoas agindo impulsivamente, agindo por instinto. E desconsiderando muito as questões psicológicas, os filtros psicológicos que a gente tem, psicológicos e sociais. Outra coisa que a gente tinha no naturalismo era o determinismo, que, assim, em linhas muito geraizonas, é aquela ideia de que o meio ou as características físicas ou as características genéticas vão determinar o caminho e a forma de agir de cada um. Então é como se você tivesse um desfoque, você tirasse o foco das questões psicológicas, das questões sociais, das questões de personalidade e de todos esses filtros que a gente tem e que nos tira um pouco dos nossos instintos. Porque se a gente parar para pensar, todo mundo tem certas vontades, certos furores na vida, mas a nossa experiência social nos molda em muitas coisas. Então, essa letra A está derrubada exatamente por causa disso. Primeiro, a gente não tem uma fragilidade emocional trabalhada nesse texto. A gente tem um momento em que o Amaro ele quer chorar, mas ele quer chorar de alívio. Não é uma coisa assim emocional, tá chorando porque estou emocionado, estou muito alegre. Não. É um choro de alívio e de uma interação com aquela natureza que está ao redor dele. Certo? A gente até consegue perceber isso no próprio texto. Olha aqui. Todo o conjunto da paisagem comunicava-lhe uma sensação tão forte de liberdade e vida. Tá vendo? Liberdade e vida que vai muito para fora das questões psíquicas. E isso fazia nele uma vontade de chorar, francamente e abertamente na presença dos outros. Certo? Então, essa letra A está incorreta. Letra B. Influência da paisagem sobre a capacidade de resiliência. São os trechos que eu marquei para você aqui na leitura. Isso é a cara do naturalismo. Tanto que a gente tem naturalismo, né? Então a gente tem uma influência dessa paisagem da natureza na resiliência dele. Ele se sente forte por causa daquela beleza estonteante da natureza que ele está vendo. E aí ele se sente grande como a natureza. Então sim, a gente tem claramente. E tem outra coisa. Uma coisa que a gente tem no determinismo também é o comportamento da pessoa refletindo o ambiente em que ela está. Então, lembra que eu falei de desconsiderar as questões psicológicas? No ambiente em que você está, o seu comportamento se adapta àquele ambiente. Então a gente vê isso claramente aí no Amaro, com a questão da natureza. Ele está se adaptando a esse ambiente da natureza muito bonito e que lhe comunica alguma coisa muito boa. Então a letra B está correta. Letra C. Letra C. Opa, aí risquei a letra B. Vamos ver a letra C na tela. Põe na tela! Aê! Impossibilidade de superação dos traumas da escravidão. A mesma coisa. Primeiro, o trecho aí não está abordando nenhum trauma da escravidão. Ele está mencionando coisas ruins, mas não está trabalhando no trauma, que já vai para uma questão mais psicológica. E é a mesma coisa que eu mencionei para você. As questões psicológicas mais profundas ficam de fora. Você trata o ser humano como um animal com os seus instintos, etc, etc, etc. Que eu já falei, não preciso ficar repetindo. Quando eu mencionei na letra A, eu citei que aquela justificativa eliminaria tanto a letra A quanto a própria letra C. Letra D. Correlação de causalidade entre força física e origem étnica. Essa aí é uma pedra no sapato. Sabe por quê? Porque pelo determinismo a gente tem sim uma correlação entre força física e origem étnica.
Inclusive, muitas pessoas usavam o determinismo para justificar a escravidão. E eu mencionei isso na questão que eu deixei para você lá no começo. Como que até hoje em dia existem esses pensamentos presentes na nossa sociedade, esses pensamentos deterministas. Por quê? Porque hoje em dia você ainda escuta gente falar, por exemplo, mas as pessoas negras foram escravizadas porque eram mais fortes. É um pensamento determinista horrível sendo usado para justificar uma atrocidade. Então, a gente tem realmente no naturalismo esse pensamento mais determinista que vai permitir esse tipo de associação entre a força física e a origem étnica. Só que no trecho a gente não tem nada falando sobre a força física do Amaro. Você pode perceber que não tem nada falando aqui. O que tem falando é que ele sentia-se agora verdadeiramente homem, igual aos outros homens, ou seja, livre, feliz de o ser livre, grande como a natureza, em toda a pujança viril da sua mocidade. Então fala da virilidade, mas não da força física. Ok? A pessoa ela pode ser fraquinha, magrinha, não sei o que, e ser viril. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a letra D está incorreta. E na letra E, condição moral do indivíduo vinculada aos papéis de gênero. Outra coisa que não é característica do naturalismo é esse peso da condição moral. Lembra que eu falei para você que as questões mais sociais, mais psicológicas ficam de fora? Então, se o indivíduo é tratado muito como animal, essa questão da moralidade fica de fora. E aí muito menos vinculada aos papéis de gênero. No naturalismo a gente até tem uma separação em questões de gênero, mas essa separação vai muito para o lado animalesco mesmo. Então o homem é tratado como forte, viril, não sei o que, eu tô falando do naturalismo, não do trecho. Forte, viril, másculo, e a mulher é tratada como, aí assim, de forma bem, né, sejamos críticos também. Mas as mulheres são tratadas como quem tem uma sexualidade patológica, tá sempre querendo sexo, ou se não histéricas, entende? Então, nesse caso aí, que é o Bom Crioulo, que vai narrar também um romance homossexual, a homossexualidade ainda tratada como patologia, como desvio de normalidade. Então, esse tipo de coisa acontece nas questões de gênero e de sexualidade, só que tudo voltado para uma coisa mais animalesca. Ok? Letra E, então, está incorreta. Vamos riscar e vamos fazer o nosso xizinho tradicional e belíssimo na letra B, que é a resposta correta. E bora fechar. Tá vendo? É por isso que eu não quis gastar muito tempo reexplicando uma coisa que eu já expliquei 2 vezes. Porque eu sei que o primeiro vídeo, que eu abordo o determinismo, eu abordo o naturalismo, eu abordo o bom crioulo, eu falo de um montão de coisa, ele ficou muito grande, é quase 1 hora de vídeo, mas é uma aula completa sobre tudo isso. Só que ficou grande, então eu não preciso ficar, né, repetindo. Sempre que vier uma questão de naturalismo, eu vou deixar esse vídeo aí no card para todo mundo poder voltar lá e assistir, caso não se lembre do naturalismo, caso queira saber mais, ok? Lembrando, para fim de conversa, que agora você pode contribuir com o canal de 3 formas. Você tem o Pix, você pode fazer por QR Code ou pelo e-mail puxalingua@gmail.com. Você tem o recurso Valeu Demais, que é um recurso do próprio YouTube, você encontra o ícone aqui embaixo. E você pode também curtir, comentar e compartilhar, que é grátis, não machuca, não fere a sua alma nem o seu bolso. E você pode curtir, comentar e compartilhar? Não pode, deve. Faça isso que você me ajuda. Quando você faz as 3 coisas, o YouTube começa a entender que o vídeo é importante e vai mandando para mais estudantes, e aí eu ganho, né, um dinheirinho em cima da propaganda que passa aí antes, durante e depois dos vídeos. Então, curte, comenta e compartilha, tá bom? Manda nos seus grupos, manda para todo mundo. Aproveita, se inscreve no canal, que todo dia você recebe uma aula nova pipocando no seu telefone de manhãzinha. E aqui em cima fica mais um card para você, agora com todas as correções do Enem 2022, segunda aplicação. Todas aí para você, bonitinhas, maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai estudar bastante, vai aprender bastante aí, tá bom? Vai melhorar a sua quantidade de acertos na prova. Por hoje é isso. Beijo pra você e fui. Até a próxima.